O ano era 2010. Lady Gaga lançava Bad Romance e no cinema a estreia mais comentada era A Origem. No Brasil, o que estava com tudo era o funk ostentação. As músicas lançadas naquele ano mostravam o zeitgeist brasileiro, o espírito daquela época por aqui. O sentimento geral era o de que as coisas estavam melhorando materialmente, e as letras deixaram isso registrado na história. Vem pro meu área que vai chover nota de 100, nota de 100, nota de 100. De onde vinham as condições para o Brasil estar superando a sua pobreza crônica? É que naquela época a economia brasileira estava crescendo. Entre o ano 2000 e o ano de 2010, o PIB brasileiro foi de 560 bilhões de dólares para 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. Depois disso, a gente começou a patinar, é verdade. Mas até aquele ponto, a gente estava subindo, a gente estava emergindo. Daí o título de País Emergente. Acontece que o PIB, o Produto Interno Bruto, o número mais valorizado do noticiário econômico, ele não diz tudo não. Ele só conta qual é o total da riqueza gerada por um país num ano. Ele não fala como essa riqueza é usada, que melhoria de vida ela proporciona, e também não diz de onde vem essa riqueza. No caso do Brasil, esse crescimento vinha das commodities. Commodities são produtos básicos que são padronizados e produzidos em larga escala. Soja, milho, minério de ferro, coisa mais extraída do Brasil que feita no Brasil, se é que você me entende. Muita gente questionava a possibilidade daquele crescimento baseado em commodities tá deixando o Brasil meio acomodado. Para que a indústria, quando a gente já está lucrando tanto? O Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa disso não enquanto as commodities estivessem valorizadas e a demanda global estava toda. O preço do minério de ferro triplicou entre 2002 e 2008. A soja e o milho não estavam muito atrás não, e é assim que a gente chegou num dos discursos menos iluminados do Lula. A agência Reuters, em 5 de novembro de 2010, noticiava: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na sexta-feira que, devido ao aumento da procura de alimentos no mundo, aspas, está chegando a hora em que as commodities estão ficando mais valiosas do que os tais produtos manufaturados. Já tinha gente avisando que aquele ciclo de crescimento poderia desindustrializar o Brasil. E essa fala do Lula mostrava que ele não estava muito interessado nesse efeito colateral. É isso que nos leva a esse gráfico aqui. Aqui a gente vê qual é a porcentagem da indústria no PIB do Brasil. Dá para ver o país se industrializando aos poucos, na segunda metade do século XX. Em meados dos anos 80, mais de um quarto da nossa riqueza passa a vir da nossa capacidade de inventar, de montar, de fabricar. É isso que a indústria faz, né? E dali para frente a indústria só encolheu vertiginosamente. Até tem uma tentativa de resgate da indústria a partir dos anos 2000, mas depois daquele 2010, com as commodities hipervalorizadas e o Lula empolgado, a tendência de desindustrialização continuou. Hoje, o agronegócio compra espaço na televisão para dizer pra gente que não existe nada na economia brasileira além do agro. Agro é tudo. E o pior é que eles não estão mentindo, é tudo mesmo. É só o que o Brasil sabe fazer para ganhar a vida hoje. Colher soja com uma máquina importada, que a gente mesmo não tem tecnologia nem para dar manutenção, quanto mais para construir. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre a desindustrialização brasileira. O prego no caixão da indústria brasileira veio com a pandemia. Quando a Covid bateu, não teve jeito. O Brasil perdeu quase um século de avanço. O G1 noticiou assim: com pandemia, indústria perde ainda mais participação no PIB e agronegócio ganha protagonismo. O título não dá noção da gravidade da coisa, mas lá pelo terceiro parágrafo parece que a ficha vai caindo.
O peso da indústria de transformação, que reúne todo o setor manufatureiro, caiu de 11,7% do PIB em 2019 para 11,3% em 2020, se mantendo nesse patamar no primeiro trimestre de 2021. Trata-se do menor percentual desde 1947, ano em que se inicia a série histórica das contas nacionais, calculadas pelo IBGE. Pois é, lembra do gráfico? A gente voltou lá para o comecinho dele. Nós estamos importando da China equipamento de proteção individual para os nossos servidores da saúde, porque nós não sabemos, desaprendemos todo o complexo industrial de saúde. Os reagentes para o teste, que sem isso não tem planejamento, é tudo uma caminhada no escuro, o Brasil não sabe fazer. E a essas alturas, não dava mais para negar o fenômeno da desindustrialização desse país. Então, quando Lula voltou ao governo, ele voltou prometendo não negligenciar a indústria, pecado do qual ele pode sim ser culpado, como sugere aquela fala dele em 2010, que a gente mostrou antes. Seja como for, o PT de agora chegou com um plano para ressuscitar a indústria que deixou morrer. E o presidente Lula lança amanhã um plano para estimular a industrialização do país. O programa prevê 3 grupos de estímulo do Estado ao setor produtivo, que são divididos em instrumentos financeiros como linha de crédito, subsídios e subvenções, melhoria do ambiente de negócios e uso do poder de compra do setor público para alavancar áreas estratégicas. O fato é que existem dentro do Brasil forças políticas e econômicas que resistem à industrialização. Sim, tem gente no Brasil que sai perdendo, ou que acha que sai perdendo, com o Brasil se industrializando. Um exemplo disso está na biografia do Barão de Mauá. Nas últimas décadas do Império, ele era uma força modernizadora. Naquela época, tecnologia de ponta era trem, ferrovia. Era o que havia de mais moderno e era o que ele estava trazendo para o Brasil. E mesmo que os trens dele ajudassem a escoar a produção agrícola para os portos, o agro não gostava da ideia. Trataram de destruir o cara. Só por aí, a gente já pode concluir que a indústria brasileira já nasceu sendo sabotada pelo agro, porque foi o agro quem liderou a campanha que acabou com o primeiro grande industrial do Brasil, o Barão de Mauá. Então o agro pop plantava café com um monte de escravo, não queria indústria, queriam exportar café e importar bens de consumo. É uma coisa genial. Então essa bancada ruralista começou uma grande campanha contra o Mauá, que acabaria destruindo o Mauá. Só que o agro parece que não ganhou todas ao longo da história não. Olha aí o gráfico. O Brasil se industrializou num ritmo razoável no século XX, apesar dessa resistência. Como? Incentivo. Se foi o incentivo certo eu não sei, mas que havia algum tipo de incentivo, havia. Os mais velhos certamente tiveram um aparelho de som ou um videocassete fabricado na Zona Franca de Manaus. E o que era isso? Saltamos para 28 de fevereiro de 1967. O presidente Castelo Branco era contra a ocupação estrangeira da Amazônia e garantiu o território. Ele cria o Decreto-Lei 288, que amplia e oficializa a Zona Franca de Manaus e a data que a gente considera como aniversário do lugar. Ele confirma os incentivos fiscais para as empresas que se instalam na região por 30 anos. Só em 67 foram registradas 1.339 novas empresas na região e logo nomes estrangeiros que você conhece também se instalaram por lá, inclusive nacionais. CCE, Gradiente, Philco, muitas, mas muitas outras. E tem também o caso das japonesas, a Sharp e a Sanyo, no começo dos anos 70. Zona Franca era o regime militar, dando incentivo para empresários montarem suas indústrias numa região do país que eles julgavam que precisava ser desenvolvida. Claro, a visão de desenvolvimento desses caras era asfaltar a floresta inteira, né? Floresta que eles odiavam, chamavam de inferno verde. E o militar, para incentivar, tem o jeitinho dele, né? Que tal incentivar através da proibição? Vamos incentivar a industrialização proibindo o Brasil de importar eletrônicos. Foi o que eles fizeram. E, de fato, a proibição criava muitas oportunidades de negócio por aqui. Tanto que naquele ápice da industrialização, na segunda metade dos anos 80, estava florescendo até uma indústria nacional de videogame. O governo também adotou uma política protecionista conhecida como reserva de mercado. Restrita à informática, ela proibia a livre importação de bens para capacitar a mão de obra local
e desenvolver a indústria. Igualmente proibida era a entrada de empresas estrangeiras sem que o controle majoritário ficasse nas mãos de brasileiros. Obviamente, uma das coisas que mais faltavam no Brasil eram produtos importados. Historicamente, quer dizer, você tinha uma mentalidade, ainda tem um pouco, isso só foi mudar depois do Collor, de que a indústria nacional, se você protegesse bem as fronteiras, a indústria nacional ia florescer e o Brasil ia ser competitivo em tudo. A reserva acabou favorecendo o surgimento dos videogames. Ela incentivou a criação de uma indústria local de fornecedores que facilitariam a produção dos jogos. Pois é, tudo pirateado, tudo copiado. Mas sabe que outro país tinha uma indústria baseada na pirataria e na cópia? A China. Um país que, ao contrário do Brasil, nunca deixou de incentivar a atividade industrial e, inclusive, tomou para si o papel de ser a fábrica do mundo. A China estimulou áreas específicas da indústria. Hoje o carro elétrico chinês domina o mundo. E por quê? Porque há décadas a China deu incentivos para a fabricação de baterias. Aí, uma dessas fabricantes de bateria se lançou na ideia de construir um carro elétrico. O Estado gostou da ideia, comprou frotas e mais frotas desses veículos, deu incentivo para os consumidores que escolheram um carro elétrico e criou assim uma demanda, um mercado novo. E hoje está aí a BYD com tudo, né? Em breve, os chineses vão ter 1/3 de todo o mercado automotivo global. O Brasil ficou para trás. Isso se a gente considerar, como eu estou considerando, que a capacidade industrial é um sinal de desenvolvimento técnico e científico no país. Acontece que esse processo de desindustrialização que pegou o Brasil pode ser natural e até benéfico. Será que existe tal coisa? Será que existe um processo de desindustrialização que leve um país a ser melhor, de alguma forma? A gente cogita essa hipótese no próximo segmento. Antes, eu preciso agradecer quem me dá a chance de fazer esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, os meus pudores não permitem que eu mostre para vocês qual é a minha peça de roupa preferida de todos os tempos. Não posso. Eu tô falando da cueca performance. Aliás, os meus pudores mal me permitem explicar por que ela é a minha peça de roupa preferida de todos os tempos. Mas vai por mim, tem a ver com a sensação de estar confortável e, mais do que isso, de estar protegido, com todas as partes assim bem posicionadas. Sabe como? Talvez você saiba, talvez você tenha entendido, mas assim, na teoria, né? Se você quiser saber na prática, se você quiser ter a experiência, vai lá na loja da Insider, usa o nosso cupom METEORO15, já ganha 15% de desconto. Mas, somando com os outros descontos lá que o site está oferecendo, pode chegar até a 30% do preço. E não se preocupe com o tamanho, vai do P ao XXGG. Não vou te contar qual que eu estou usando. Não, tudo bem que aqui a gente tem assim um apreço pela informação, né? Mas calma lá, também você não precisa saber tudo. Existe desindustrialização saudável? Essa pergunta é importante para o Brasil nesse momento, já que a gente não tem mais como esconder ou ignorar a morte da nossa indústria. Olha aí o Jornal da USP. A gente vai encontrar aqui um subtítulo que pode ajudar a gente, ó. Desindustrialização saudável. E no texto, uma das fontes consultadas é um economista chamado Renan Rocha. Ele escreve: fazer o Brasil atingir a maturidade econômica e transformar a desindustrialização em um processo saudável exige um investimento forte nas áreas de conhecimento e de inovação. Se eu entendi direito, a desindustrialização pode ser saudável para um país que atingiu uma tal maturidade econômica. Se for isso mesmo, a gente precisa saber o que é que define a tal da maturidade econômica, o que é que categoriza esse negócio. A gente também tem que entender por que é que a maturidade econômica leva a esse processo de desindustrialização aí que pode ser natural, até benéfico. E nesse ponto a gente recorre a um outro economista, Paulo Gala, aqui no YouTube. Sendo mais rigoroso, na verdade os países ricos eles perdem a indústria ao longo do tempo. Esse é um processo até natural que a gente estuda na história das nações. A desindustrialização ela é algo recorrente, né? Algo que acontece muitas vezes em países ricos quando eles passam de um nível de renda per capita de 20 ou 25 mil dólares. Né?
Acho que agora a gente achou um parâmetro para entender a tal da maturidade econômica, hein? O Paulo Gala fala que o processo de desindustrialização ocorre naturalmente quando a renda per capita passa dos 20 mil dólares. O que é uma má notícia, né? O Brasil tem a metade disso aí. É importante entender que sem níveis elevados de industrialização per capita não é possível percorrer esse percurso do desenvolvimento econômico, né? Todos os países que se desenvolveram e ficaram ricos passaram por processos de industrialização vigorosos, né? E foram subindo o que nós economistas chamamos de escada tecnológica, né? A gente pode entender um processo de industrialização como um processo de aprendizado, né? Aliás, o significado da palavra indústria, né, no português castiço original, é destreza, habilidade. Eu não sei como você está recebendo essas informações, mas na minha ponta aqui, nenhum desses economistas, nem o Paulo, nem o Renan, nenhum deles está me ajudando a acreditar na hipótese de que o Brasil esteja se desindustrializando desse jeito aí que é natural e saudável. Longe disso, viu? Tem um outro indício que leva a gente para a pior das hipóteses. É só olhar para aquilo que está ocupando o lugar da indústria no nosso PIB. Os ricos, eles não trocam indústria por um extrativismo puro e simples, como parece ser o nosso caso aqui. Ocorre que eles vão substituindo atividades da indústria por atividades de serviços avançados ou serviços sofisticados. Então a gente chama isso de uma desindustrialização benéfica, né? Então eles mantêm as atividades industriais mais high-tech, que tem mais conteúdo tecnológico, e vão meio que descartando as atividades industriais de baixo valor adicionado, de baixos salários, para os países pobres e emergentes. A gente chama, inclusive, esse fenômeno de U invertido da desindustrialização. A conclusão é de que o Brasil, no grande esquema das coisas, vive um processo de desindustrialização precoce. É assim que o Paulo Gala define. A industrialização é o caminho real do desenvolvimento econômico, né? Então a gente vê que todos os países que enriqueceram, eles foram se industrializando, se sofisticando, né? E lá quando ficaram ricos, ou seja, já com a sua estrutura produtiva transformada, a partir de uma renda per capita de pouco mais de 30 mil dólares, aí eles começam a perder participação da indústria, né? Se a industrialização é o caminho real do desenvolvimento, como coloca o Paulo Gala, o que seria então o seu inverso, a desindustrialização? Só pode ser o retrocesso. E quanto mais o agro for tudo, mais nós seremos nada. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como esse é o Meteoro TXT, dedicado aos textões, eu vou ficar aqui com uma citação do Ha-Joon Chang, economista coreano muito famoso. Ele escreve: as pessoas têm que entender como é séria a redução da indústria de transformação no Brasil. Nos anos 80 e 90, no ponto mais alto da industrialização, esse setor representou 35% da produção nacional. Hoje não é nem 12% e está caindo. O Brasil está experimentando uma das maiores desindustrializações da história em um período muito curto. O país tem que se preocupar. Agora sim, se você viu esse vídeo até o final, aceite o meu agradecimento. E se você gostou desse conteúdo, aceite o meu convite. Vai ter mais vídeos desse tipo aqui no meu canal pessoal, youtube.com/arvro. Parece complicado, é difícil de achar, mas se você conseguir, eu vou estar lá te esperando. Valeu!